Ainda. Vamos orar. Fique de pé, não orar pelo nosso reverendo. Pai, nós abençoamos o teu filho, que agora vai trazer uma palavra para o nosso coração, e complementa esse testemunho tão lindo, tudo que o Senhor vem fazendo aqui nesta noite, neste culto da família. Usa ele poderosamente, Senhor. Flui a tua bênção no seu coração. Agracia ele nesta hora, com a tua direção, com a tua luz, em tudo, Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós profetizamos assim, o Senhor falando conosco, que precisamos ouvir, e assim te manifesta nesse ambiente mais ainda, Espírito Santo, trazendo mais de Jesus para o nosso coração, e quem crê diz, amém. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Jesus. E aí, pastor? Obrigado. Queridos, glória a Deus. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Marcos 4, 35. Complementando o que a Girlene falou, né? Glória a Deus. A Bíblia diz, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que? Nós choramos, né? Aí, preocupado. Agora, Girlene, vamos se alegrar, né? Já está pronto para fazer uma jantinha para a gente comemorar, né, pastor? Não, é bom aquela sopa sua lá. Vamos comemorar. Não, comer a sopa dela. Inclusive o Lourinho veio hoje aí, né? Com a família, viu? Lourinho, deixa Deus te usar. Mais ainda, né? É uma benção, viu, Lourinho? Obrigado, Lourinho. Sempre que a gente vai lá comprar alguma coisa para a igreja, né? 3, 4 frangos. Lourinho sempre abençoa, né? Obrigado, Lourinho. Deus te recompense, viu? Deus abençoe lá, Deus faça prosperar mais ainda lá o seu trabalho, tá bom? Quem não tem a Bíblia pode acompanhar aqui na lousa, né? Como nosso pastor. O tema é o Deus da família, o Deus do impossível. Aqui vai acrescentar junto com a nossa querida Girlene também falou, tá bom? Marcos 4, 35, a gente vai ler somente o versículo 35, depois pulamos para o 5, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Na minha linguagem, a NVT, talvez esteja um pouco diferente, mas a minha diz, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, toda a igreja, passamos, ou a minha linguagem vai dizer, vamos atravessar para o outro lado do mar, ou alguma linguagem, para o outro lado do lago, né? Agora abra, por favor, no capítulo 5, versículo de número 21. A gente vai tratar 4 pontos dessa mensagem. Depois cada um vai para a sua casa, cheio da glória de Deus, né? 5:21, né? Na outra página, talvez na mesma página aí. Marcos 5:21 diz assim. Ali Jesus entrou no barco, né? Saiu, a gente vai já entender. Depois ele entra no barco novamente, 21. E Jesus entrou novamente no barco, voltou para o outro lado do mar, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor na praia. 22. Então chegou um dos líderes da sinagoga no local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, qual foi a atitude dele? Prostou-se aos seus pés. 23. E além de ele se prostrar, né, ele suplicou repetidas vezes, a minha palavra diz, dizendo, a minha filha está... Aí ele complementa, por favor, venha e ponha as suas mãos sobre ela, para que ela fique curada e viva. Amém? Podem sentar-se com a Bíblia aberta. Vocês já devem ter ouvido aquele louvor, né? Queria até que preparasse para o final, viu, Ismael? Passa lá em casa, né? Passa lá em casa, Jesus. A gente vai encerrar nesse texto, tá? Desse louvor, encerrando com esse louvor, que esse louvor é essa passagem, essa experiência, é em cima desse testemunho, glória a Deus, né? Querido, Jesus é o Deus do impossível, né? Como diz aqui Lucas 1:37, para Deus não há nada impossível, porque a impossibilidade é uma das especialidades que só Deus tem, senão um dos seus atributos. O impossível é um dos atributos que só Deus tem, se atribuído somente ao nosso Deus. Só Ele é o Deus do impossível, ou seja, não há nada impossível para o nosso Deus, aleluia. Então, para Ele não há nada impossível. Para nós, tem coisa que é impossível, mas para Deus não. Então, Jesus, antes de entrar aqui em Marcos 4:35, tá? No capítulo 4, Jesus conta 4 parábolas. Marcos é tido como aqui como o primeiro evangelho, tá?
dos 4, dos evangelhos sinóticos, são os 3, Marcos, Mateus e Lucas. Marcos é considerado como o evangelho da ação. Ele não conta nenhuma genealogia, né, como Mateus para os judeus, nem Lucas para os gentios, e nem João, que vai lá na profundidade, né, desde o princípio. Mas Marcos, ele já começa e vê o Jesus pregando o evangelho de arrependimento, João, e ele já sendo batizado, passando a tentação do deserto. Então, Marcos é muito prático, por isso são só 16 capítulos, né? É na ação direta, é Jesus saindo de um acontecimento e já indo para outro. Então, é muita ação o evangelho de Marcos, é muito rápido, é muito prático. E antes de ele entrar nessa passagem de Marcos 4,35, ele conta 4 parábolas, né, referenciando a semente, tá? Uma da lâmpada e outra da semente, dizendo que o reino de Deus é como um semeador, né, como uma semente, tá, lançada na terra. Então ele vai falando que a fé, embora ela seja do tamanho de um grão de mostarda, mas ela ainda ela consegue transferir de um monte para outro lugar, ou seja, né, uma serra para outro lugar. Então ele vai mostrando, instigando os seus discípulos, mostrando para os seus discípulos, ensinando de forma bem pedagoga, que ele é o Deus das parábolas, e mostrando para eles que se você tiver uma fé do tamanho que seja, do tamanho do grão de mostarda, algo que é impossível aos seus olhos, se torna possível na mão de Deus. Então ele vai dizendo, mostrando para os seus discípulos para que eles tenham fé. Aí em Marcos 4,35, depois que ele conta essas 4 parábolas, ele vai a um lugar. Jesus tem um propósito de salvar uma alma. Então ele atravessa um lago, ele atravessa, né, esse mar, esse lago lá, Israel, para ganhar uma alma, para salvar uma alma. Olha a importância, olha o que Jesus faz, todo esse esforço, tá, para salvar uma alma. Tá? Então Jesus ele é muito dinâmico e muito rápido, né, de um lugar para o outro, fazendo a obra dele. Tá? E aí ele chega em Marcos 4,35, chama os seus discípulos para entrar no barco e diz a seguinte palavra: vamos para o outro, passamos para o outro lado, vamos atravessar para o outro lado. Mas os discípulos não atentaram para essa palavra. Os discípulos, às vezes a gente passa tanto problema, tanta dificuldade, às vezes no meio da tribulação, se esquece daquilo que a palavra diz. Você não toma posse do que a Bíblia diz. Às vezes o negativo, como sempre nosso pastor prega, às vezes se torna mais forte, às vezes cresce mais do que o positivo. Às vezes o negativo, ele domina a nossa mente do que o positivo, que é a palavra de Deus. Então, veja só nesse acontecimento. Jesus disse, passamos para o outro lado. Mas não detalhe o que iria acontecer. A Bíblia relata que quando ele estava passando para o outro lado, veio uma grande tempestade. Ninguém estava esperando por isso. A gente se lembra de Jonas, que quando Jonas também desviou do caminho de Deus, desobedeceu a Deus, veio também o que sobre Jonas? Uma grande... Agora entendemos. Isso aqui, queridos. Jonas estava em desobediência e veio uma grande tempestade. Alguns historiadores dizem que os mesmos eram uma onda de chegava até 6 metros de altura. Era uma onda muito grande, né? Derrubava até os surfistas aqui. Mas Jonas estava desobediente, por isso veio a tempestade. Mas o que chama a atenção é que Jesus estava no barco, mas também veio a tempestade. Ou seja, mesmo tendo Jesus no barco, nós não estamos isentos de passar por tribulação. A vantagem é, Jesus está no teu barco ou não. Você que entrou por essas portas hoje, você que entrou sem Jesus, você pode sair com Ele dominando e liderando o barco da tua vida. Basta você chamar Ele, entregar a sua vida a Ele nessa noite. Você pode sair daqui, Ele ser o marinheiro da tua vida, o Deus que vai dirigir e conduzir a tua vida até a vinda dEle. Então Jesus, ele no barco, e acontece uma grande tempestade, vem uma grande tribulação, querido. Surge aqui algo imprevisto, ninguém esperava por isso. Mas Jesus estava tranquilo e calmo, na ponta do barco. A minha palavra vai dizer que ele estava, no versículo 38, com a sua cabeça encostada no travesseiro, com a cabeça dormindo, almofada na ponta do barco. Mas ele estava com os discípulos na tribulação, tá? Ele estava com os discípulos ali, passando aquele momento tão difícil, tá, querido? Mais interessante, que embora essa tempestade veio, mas olha interessante o que os discípulos fizeram. Naquela atitude, olha que eram homens experientes com o mar. Sim ou não? Pedro, Tiago, João, sim ou não, os discípulos? Tinha ou não tinha experiência com o mar, gente? Mas na hora da tempestade, o que é que os marinheiros normalmente fazem? O que é que os pescadores normalmente fazem?
eles tentam diminuir a bagagem. Eles vão lançando para fora para que o barco fique mais leve. E o que é que acontece dentro dos lares quando vem essa tribulação? Quando vem uma tempestade dentro de casa? Às vezes um filho causa uma tempestade dentro de casa, e os pais, o problema é você, sai de dentro de casa. Às vezes é o marido que causa um problema e a mulher, saia você dentro de casa que você está causando um problema, o barco está para afundar. Às vezes é a esposa, às vezes é o neto, às vezes é o sobrinho. Mas os discípulos também tiveram a mesma atitude. Tentaram resolver da sua forma, tentaram resolver de acordo com o seu conhecimento, tentaram resolver sem Jesus. Tentaram resolver com as suas próprias mãos. Mas aí, quando eles viram que não tinha solução, não dava para sair correndo no meio do mar, né, meu povo? Não dava para sair nadando, né? A tempestade era grande. Talvez se desse ali, Jesus, estão pulando, caindo fora. Porque na hora da tempestade tem gente que não tem equilíbrio emocional para lidar com a tempestade da vida. Às vezes age de forma precipitada, não atenta para a palavra de Deus. Mas o interessante dos discípulos é que mesmo eles agindo, tentando resolver o problema, eles confiaram que Jesus estava no barco, que a solução poderia vir, que eles tinham alguém para clamar. O problema é que às vezes a gente clama para um, não é problema você pedir ajuda, não é problema você pedir conselho, muito menos pedir oração. O problema é você deixar isso, pedir a Jesus ajuda no último momento. E ele deve ser o primeiro momento que você deve pedir ajuda. Então, quando os discípulos viram que não resolveram, aí a Bíblia diz aqui o seguinte, no versículo 38, no final: Mestre, nós vamos morrer. E não se importa com isso? Ora, Jesus estava muito cansado, fadigado de fazer a obra, pregando o evangelho constantemente, para cá e para lá. Mas ele disse, não se importa, que ele estava na ponta do barco dormindo. Logo o Salmo 125, versículo 3 e 4 diz que o Senhor não pisca nem o olho, o guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja. Ele está atento 24 horas por dia com o olhar em nossas famílias. Nosso Deus não dorme, mas ele estava cansado como homem, mas como espírito ele estava ali vendo tudo. Nada foge do olhar de Deus. Ele diz, não se importa com isso, Jesus? Claro, Deus te ama, Ele quer o bem da tua família. Mas a minha pergunta é, e se você se importa em passar os seus problemas para Jesus? Você se importa em confiar os seus problemas em Jesus? Salmo 37, 4, 5 diz, deleita-te no Senhor. O que é deleitar? É satisfazer a vontade de outro. Então, quando você leva um problema para Deus, você está se deleitando, satisfazendo, porque Ele está confiando que você confia nele e o impossível Ele vai fazer na tua família. Então, os discípulos foram, não se importa. Jesus se levantou e com uma palavra, aliás, com duas palavras, mar, aquieta-te, vento, se acalma. E veio uma grande bonança sobre aquela tempestade. Algo que fugiu do controle, era a natureza. Ninguém tinha dominado a natureza, querido. Ninguém tem controle sobre a natureza. Disse o nome como vem, meus queridos, sai do meio. Ninguém tinha controle, ninguém jamais. E os discípulos ficaram atônitos. No versículo de número 41, eles ficaram todos apavorados, dizendo, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse é o nosso Deus do impossível, que tem poder sobre qualquer tribulação que ocorra sobre nossa família. E Jesus faz duas perguntas. A pergunta de Jesus é para você nessa noite. Por que é que tu tem tanto medo quando está passando uma tribulação? E ele ainda faz outra pergunta. Por que é que sois tão tímidos? Não tem fé? Ele ensina os discípulos 4 mensagens aqui sobre a fé. E os discípulos não atentaram. E Jesus diz, passamos para o outro. Essa tempestade que você está passando, querido, é só uma provação, ela vai já acabar. O outro lado vai chegar. O importante é que Jesus esteja e continue no barco da tua vida, queridos. O importante é isso. Não lance Jesus para fora, nem pule fora, querido. Porque no momento certo, ele age de forma sobrenatural. Ele pergunta, a tua fé ainda é pequena? Estás tão tímidos? E ele vai aumentar a fé dos discípulos como? Ele entra agora no capítulo 5, que é o segundo ponto da mensagem. No capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz, acompanhe comigo no versículo de número 1, dizendo, assim chegaram do outro lado do mar. Chegaram em qual região, meu povo? Qual região? Dos Gadarenos, ou Gerasenos, ou a cidade de Gadara. Então Jesus
atravessa, né, mostra para os discípulos que eu sou o Deus do impossível e tenho poder sobre a natureza. E Jesus desce nessa região. No versículo 2, quando Jesus embarcou, quem é que veio ao seu encontro? Um homem possuído por um espírito imundo. A Bíblia diz que ele saiu ao seu encontro. Ele saiu da onde? No cemitério e veio ao seu encontro. Olha a característica desse homem no versículo de número 3. Este homem morava nas cavernas usadas como túmulos, ou nos cemitérios que tinham buracos antigamente, né? Como túmulos. A Bíblia diz que ninguém conseguia detê-los, nem com as correntes conseguia detê-los. Versículo 4. Sempre que era acorrentado e algemado, ele quebrava aquelas correntes de ferro, tá? Ele conseguia quebrar seus pulsos, algemamento seus pulsos e despedaçava todas as correntes dos seus pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. De noite, ele vagava entre os túmulos, no cemitério, e pelos montes gritava, se cortando com as pedras. Ou seja, se lançava sobre as pedras, para quebrar as correntes, para quebrar os grilhões. Ele era um atribulado. Alguns pastores até dizem que se fosse no Guinness Book, seria o homem mais demoniado de todos os tempos, né? Ganharia esse prêmio de um homem mais demoniado de todos os tempos. Porque não existiu. Era um homem tão endemoniado, gente, que ninguém conseguia amarrar, segurar. Aquela pessoa que era tão forte, que nem as correntes de ferro, outras linguagens vão dizer, não conseguia segurar, ou parar, ou deter este endemoniado. Então era algo impossível para os homens. Talvez desse um remédio, ele dopava, mas se tornava de novo e fazia algo que ninguém conseguia pará-lo. Então era impossível aos olhos dos homens. E Jesus leva os seus discípulos para mostrar, olha, eu sou o Deus que tem o poder sobre a natureza. E vou mostrar também que eu sou o Deus do impossível e tenho poder sobre as obras do diabo. Então, quando Jesus vem, quem é que vem ao encontro de Jesus? Quem é que vem ao encontro de Jesus? Um gadareno, um endemoniado. E vejam só, queridos, esse homem, Jesus faz uma pergunta para ele no versículo 9. Qual é o seu nome? Jesus perguntou. E ele respondeu, qual era o nome dele? Jesus não faz entrevista. Cuidado com as entrevistas, porque o diabo é o pai da... Então, nem tudo que ele fala é verdade. Então, cuidado para entrevistar o diabo. Jesus faz uma pergunta para mostrar que, às vezes, um homem pode possuir quantos demônios? Uma legião. Isso aqui é tirado do exército romano, que ele tinha cerca de 1.000, 2.000, 3.000, até 6.000 soldados. Passou maná de porco, mas na frente a Bíblia vai mostrar que eles pediram para entrar nos porcos. Tinha quantos porcos? 2.000 porcos. Talvez se tivesse 3.000 tinha entrado, talvez se tivesse até 6.000 tinha entrado nos 6.000. A Bíblia não relata. Mas tinha no mínimo ali 2.000 demônio naquele homem. E todos entraram ali e os porcos precipitaram e morreram, tá? Então veja que era algo impossível para aquela família. Mas quem é que vem ao encontro de Jesus? Um endemoniado. Veja só, todo mundo vê como um endemoniado. Mas Jesus não via como um endemoniado. Todo mundo via como alguém que era a ovelha negra da família. Mas Jesus não via como ovelha negra da família. Todo mundo via, olha, isso aí é a desgraça. Talvez chegou a essa situação por palavra de maldição dos pais. Talvez os pais fizeram um pacto pagão, sacrificaram seu filho. Talvez os pais fizeram um pacto, fizeram um voto. Talvez seus pais ofereceram. Talvez foi devido à maldição, através de palavras, ele se tornou essa pessoa tão endemoniada, tão possuída pelo inferno. A Bíblia não relata, mas talvez esse homem se tornou essa pessoa devido a uma mágoa no coração. Talvez um relacionamento mal resolvido. E ele chegou a essa situação, a Bíblia não relata, mas talvez. Mas o importante é que ele se encontrou com o Deus do impossível. E quando aquele homem vem, eu creio todos dizendo, Jesus, leva o endemoniado, Jesus. Vamos sair correndo, não tem quem possa com esse homem. Mas Jesus, olhando com um olhar espiritual, Jesus estava dizendo, eu não estou vendo endemoniado. Eu estou vendo um pai de família que eu vou restaurar. Eu estou vendo um filho que eu vou trazer para o seu lar hoje.
Eu estou vendo aqui um irmão. Eu estou vendo aqui um filho tão querido e tão amado. Estou vendo aqui um evangelista dessa região. Porque Deus não vê como o homem vê. E aquele homem vem ao seu encontro. E todos ali entendendo. Talvez a sua família foi para vários lugares. Talvez foi para uma Ave Maria. Talvez foi para uma rezadeira. Talvez foi para a feitiçaria, que é buzo, tarô, etc. Talvez foi para vários lugares. Talvez fez de tudo. Talvez deu um banho, né? Aí com as cores da macumba. Mas nada resolveu. Ele ia de mal a pior. Mas o interessante, talvez alguém orou. Ah, se Jesus passasse naquele lugar. Talvez alguém daquela região disse, ah, se Jesus viesse aqui. Talvez você está nessa noite, ah, se meu marido abrisse o coração hoje. Ah, se a minha esposa, ah, se a minha família se rendesse hoje. Porque hoje é o culto que Deus te chama e quer fazer o impossível na tua vida a partir de hoje. Só basta você dar o primeiro passo. Se era impossível para esse homem, e foi possível, imagine para você. Esse mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de eternamente. Então muitos viram esse homem desprezado, menosprezado, rejeitado. E outros não queriam nem conversa com ele. Mas ele precisava de uma mas não era libertação física. Por isso os homens usaram as suas armas físicas, como nós estamos aqui na campanha de quinta-feira, sobre as armas espirituais, segundo Coríntios 10, que as nossas armas não são armas carnais, mas são milícias com Deus, são armas espirituais. E os homens usaram armas carnais, ferro, ali madeira, pedra, para amarrar esse homem. Mas, querido, sobre as obras da maldade, ninguém tem poder, a não ser o nosso Senhor Jesus. Só Ele tem poder para desfazer as obras do diabo. Por isso João 3,8 diz na parte B, por isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. E aí ele veio ao encontro dele. E Jesus libertou esse homem. Os homens tentaram libertar de uma prisão física, mas Jesus veio libertar esse homem de uma prisão espiritual. Porque o físico é possível para nós, mas o espiritual, aliás, o físico é até possível para nós prender. Mas a espiritual é impossível para nós. Por isso, Jesus veio porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. E aí Jesus vem e liberta este homem. E a Bíblia diz, nos versículos posteriores, no versículo 15, que depois que Jesus liberta esse homem, eles chegaram onde aquele homem estava, e a Bíblia diz que ele estava ali sentado, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Todos ficaram admirados, com medo. Meu Deus, por que isso aconteceu? Como é que isso é possível? Eu nunca vi isso antes. Mas Jesus atravessou esse mar todinho, passou pela tempestade para salvar esta vida, porque Deus ama a família. Talvez você atravessou um lugar grande hoje. Talvez você está passando dificuldade esta semana, um mês para chegar até aqui. E é hoje que Deus marcou esse culto. E é hoje que Ele quer fazer o impossível na tua vida. Porque Ele ama a tua alma. Então Jesus mostra para esse discípulo, meu Deus, que Deus é esse? Tem poder sobre a natureza e tem poder sobre as obras espirituais de Satanás. Jesus, não, calma. Eu ainda vou aumentar a fé de vocês. Acompanhe comigo agora a partir do versículo de número 22. E agora Jesus desceu, passou nessa cidade de Decápolis. Concluindo aqui, esse homem pediu para seguir Jesus. Jesus disse, não, fique aqui, porque aqui é que eu vou lhe usar. E era Decápolis, ou seja, tinha 10 cidades ali. A Bíblia diz que ele foi testemunhar que Deus tinha sido misericordioso com ele. Às vezes, pelo que nós fizemos no passado, nós não morríamos porque Deus tem um propósito. E a sua compaixão nos alcançou. E a sua misericórdia dura para sempre. Por isso você chegou até aqui hoje, porque Ele te ama e quer hoje fazer uma aliança contigo. E aí ele vem no versículo 22, 5. E ele chega em outro lugar. Então chegou a Jesus. Quem foi que chegou até Jesus agora? Um dos líderes da sinagoga. Qual era o nome dele? Jairo. Veja só, querido, quando Jairo viu Jesus, qual foi a atitude de Jairo, queridos? O mar se prostrou, o endemoniado se prostrou,
Agora, um líder da igreja também se prostra diante de Jesus. E ele se prostra aos pés de Jesus e suplica várias e várias vezes. Imagina esse homem se ajoelhando, deitado, dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. Acho que ele era rouco já de dizer: Jesus, eu te suplico, eu te imploro. E qual era o pedido dele, querido? A minha filha está morrendo. E ele pede: por favor, põe as suas mãos sobre ela, para que ela viva. Ou seja, passa lá em casa Jesus, né? Passa lá em casa Jesus. Vemos a vida desse homem, querido. Esse homem, a Bíblia diz que era um líder da sinagoga, da igreja. Ele estava passando ou não um problema dentro de casa? Sabe o que é que nós aprendemos com esse homem? É que ele não se curvou diante do problema dentro de casa. Ele estava ou não estava na igreja adorando a Deus? Ele não ficou em casa curvado ao problema. Pelo contrário, eu vou para a igreja porque lá eu vou se curvar ao Deus que tem a solução para o meu problema. Não se curve ao seu problema, mas se curve e se humilhe ao Deus que tem a solução, o que tem o impossível para a tua família. Então não se curve, querido. Esse homem não se curvou. Esse homem não ficou em casa acomodado. Esse homem não ficou em casa sofrendo. Mas esse homem foi atrás de ajuda para a sua família. Esse homem foi ao encontro de quem? De Jesus. Talvez esse homem ouviu falar. Rapaz, eu ouvi falar desse homem. Ele passou, acalmou a tempestade. A notícia correu rápido. A Bíblia diz que a notícia correu rápido. O outro, rapaz, quem é esse? Rapaz, ele expulsou, ali ele acalmou a tempestade. Ele tem poder sobre a natureza. Rapaz, ele expulsou o espírito daquele endemoniado. Vocês lembram? Lembra que ninguém conseguia resolver? Ele tem poder sobre as obras da maldade. Logo ele também vai resolver meu problema. Porque eu não vejo o impossível para Jesus. E ele vem até Jesus, se prostra aos pés dele e diz: Jesus, passa lá em casa. Mais interessante que em Mateus 8:8, alguém também chega até Jesus e faz um pedido muito parecido. Aliás, esse chama Jesus. Mas o centurião chega até Jesus e diz: Jesus, eu estou com o meu soldado lá em casa, que está pronto a morrer, está para morrer. É um servo muito fiel, eu amo muito ele. Eu queria que o senhor curasse ele. Mas tinha um hábito tinha uma tradição, um hábito nesse tempo, que até já ele vai relatar aqui, Marcos vai dizendo aqui, que passa lá em casa e impõe as suas mãos sobre a minha filha. Tinha uma tradição, tinha um dizer naquela época, que em quem Jesus tocava, em quem Jesus encostava as mãos, era abençoado, era curado, era liberto. Então, tinha um dizer que Jesus tinha que impor as mãos. Por isso ele aqui diz, né? Passa lá em casa Jesus, impõe as suas mãos sobre ela. Então, todo mundo queria, para ser curado, queria que Jesus passasse e impôsse as suas mãos. Mas Jesus fala de duas pessoas que teve uma fé sobrenatural. Então, o soldado Jairo, aliás, o centurião, lá de Mateus 8, ele diz, conta esse relato para Jesus, diz: Jesus. Aí Jesus diz: me leve na tua casa. Ele: não, eu não sou digno, Jesus, que vá na minha casa. Eu não sou digno, Senhor. Eu sou um homem semelhante ao Senhor. Tenho poder, tenho autoridade. Eu digo para esse: faça isso, para que ele mate, para que ele faça aquilo, ele faz. Mas digam só palavras, Jesus. O centurião de Mateus 8, ele só queria a palavra de Jesus. Mas o Jairo de Marcos 4, não, eu não quero só a tua palavra. Eu não quero só ir para o culto te adorar. Eu não quero só ir para a escola bíblica ouvir a tua palavra. Eu quero a tua palavra, mas na minha casa eu quero também a tua presença. Ele não só queria a palavra, ele queria também a presença de Jesus. Passa lá em casa, Jesus. Faz um milagre, Jesus. Impõe as tuas mãos sobre ela. Eu não quero só ouvir a tua palavra. Eu quero também que o Senhor more comigo dentro da minha casa. Eu não quero só ouvir a tua palavra, eu quero também viver com a tua presença. E aí ele chama Jesus para a sua casa. E o interessante é que Jesus, amém, vamos. E Jesus parte para a casa dele. E nesta caminhada, querido, Deus faz algo sobrenatural, jamais acontecido naquela época. Acompanhe comigo, queridos, esse relato no versículo de número 25, Marcos 5, 25, para nós já concluirmos. No meio da multidão estava quem, irmãos? Uma mulher. Que sofria quantos anos? 12 anos de uma forte hemorragia.
Olha só, querido, sangrava sem parar. E ela tinha passado por muita dificuldade, na mão de vários médicos. Ao longo dos anos, ela gastou o quê? Ela só não gastou o que queria, não. Ela gastou tudo e mais um pouco. Talvez ficou até endividada. Ela melhorou? Na verdade, ela é o quê? De mal a pior. Aí olha no versículo 27. Tendo ouvido falar de... Olha a fé dessa mulher como é grande. Essa mulher, ela quebra um paradigma. Ela quebra um protocolo. Ela faz algo jamais feito naquela época. Porque a tradição era Jesus tinha que passar em Poás. Mas essa mulher faz algo diferenciado nesse tempo. Essa mulher, ela chama a nossa atenção. A fé dessa mulher, querido, chama a nossa atenção, que ela faz algo que não era acontecido na época. Primeiro, porque ela é uma mulher que estava impura na época, e ela não podia tocar em homem, não podia estar no meio da multidão. Mas ela disse o que em seu coração, no versículo de número 27, tendo ouvido falar de Jesus, foi por trás da multidão e tocou no seu manto, pois ela pensava, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei. E aquela mulher enfrenta a multidão. Você imagina Jesus passando naquela multidão. E ela tentando tocar e não pega. E a oportunidade passando. E ela tenta a primeira e não pega. Talvez caia a multidão, comprime. Ela tenta a segunda. Não, mas eu tenho fé. Eu vou quebrar as barreiras. Eu sei que ele tem que tocar. Mas a minha fé é se eu tocar também nele. Ou pelo menos na orla. Sejam uns fiapos de linha assim do vestido de Jesus. Mas essa mulher quebra esse protocolo. Enfrenta aquela multidão e toca. E a Bíblia diz que quando ela toca, Jesus para. Aí Jesus faz uma pergunta. Quem me tocou? O discípulo, não, Senhor, pelo amor de Deus. Pergunta, quem te tocou? Olha aqui, e a multidão empurrando. Aí, pera. E a multidão comprimindo. Muita gente. Olha a multidão, Jesus. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Olha o tamanho dessa multidão. Jesus, não. Alguém me tocou, porque virtude saiu de mim. Algo sobrenatural saiu de mim. E ele naquela pergunta, e talvez no The Chosen, né? The Chosen foge um pouco da palavra, mas ele pergunta, quem me tocou, né? Mas aí, essa mulher vem e se apresenta. Foi eu. Sofria 12 anos. Padeci na mão de vários médicos. E todos disseram uma só palavra. Mulher, é impossível a tua cura. Mulher, não tem mais o que fazer. Mulher, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas a fé dessa mulher foi tão grande porque ela disse, eu só ouvi falar de Jesus. Enfrentou a multidão e tocou na orla do seu manto. E saiu virtude de Jesus. Mas quando Jesus pergunta, não foi, quem me tocou? E a multidão, mas como, Senhor? Se tanta gente está te tocando, não. Esse pessoal está me tocando só com a mão. Esse pessoal está me tocando só com o corpo. Mas essa mulher me tocou com a mão e com a sua alma. A fé dessa mulher foi tão grande que saiu de Jesus virtude e ela foi curada. A sua caminhada vai servir de testemunho para muitos. Suporte o processo. Que quem tem propósito suporta a tempestade que você está passando hoje vai servir de testemunho e edificação para as vidas de amanhã. A vida de Jairo, com a filha morrendo dentro de casa, que foi em busca de Jesus, pedir ajuda, suplicar, mas nessa caminhada dele abençoou esta mulher. Então a tua caminhada vai servir de testemunho para abençoar a muitos. Para concluir, o quarto ponto e último, que é na filha de Jairo, no versículo de número 32. Jesus, porém, continuou a olhar ao seu redor. Quem tinha feito? A mulher passou. Vamos para o versículo de número 35. Enquanto a mulher ainda falava com ele, chegaram os mensageiros da casa de Jairo. Versículo 35, tá? 33. No versículo 33, diz assim, a mulher estava assustada, tremenda, acontecido. Perdão, gente, o 35. Enquanto Jesus falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, e disseram, a sua filha não incomode mais o mestre. Essa é a notícia do caos. Essa é a notícia que ninguém quer ouvir. Essa é a frase que ninguém quer ouvir.
não tem. Glória a Jesus. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Mas a última palavra de quem é, irmãos? E por que a gente dá tanto ouvido a palavra de homens, às vezes da serpente? Porque quando você escuta uma voz, gente, você tem que ter discernimento. Pode ser a voz natural, pode ser a voz maligna, ou pode ser a voz de Deus. Você tem que ter discernimento quem está falando com você. Então você tem que ter discernimento. Então chega essa notícia do caos. Jesus disse, eu vou na sua casa, sim ou não? Sim. Mas no momento da caminhada, que às vezes vem provações, vem teste. Nós vimos agora da irmã Girlene. Teste, provações, tentando parar, tentando barrar. Mas esse homem estava determinado. Mas Jesus olha para ele e diz o quê? Não temas. Jesus disse para os seus discípulos, por que vocês têm medo? Não temas. Para a mesma coisa para o gadareno, por que vocês estão temendo esse demoniado? Eu estou com vocês. E para esse homem Jesus disse também, não temas. Para a mulher também perguntou, quem me tocou? Não temas. A Bíblia tem 365 vezes a palavra não. Todo dia que você se acordar, você pode colocar esse versículo na sua mente. Não temas, eu estou contigo hoje. Não temas, eu guardo a tua saída e a tua chegada. Salmo 121, versículo 5 e 6. Então ele guarda nossas vidas, queridos. Então ele diz, não temas. E aí Jairo ficou ali triste. Olha, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. E Jesus disse, não, apenas creia. Apenas confie. Por quê, queridos? Ele vai mais na frente dizendo o seguinte, então a multidão estava ali e pediu que ninguém acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. E ele foi, quando chegar à casa de Jairo, versículo 38, da sinagoga, aliás, né, de Jairo sinagoga, do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com choro e lamentação. Então ele entrou e perguntou, por que vocês estão, esse tumulto e choro? Apenas a criança não morreu, apenas ela dorme. Aí eles começaram o que, gente? No versículo de número 40, eles começaram a rir. Começaram a rir de Jesus. Você está contando uma piada. A gente olhou, a gente examinou, a gente analisou e a gente chegou e deu um decreto. A criança está morta. A gente já deu o hábito dela. Quem és tu para dizer que ela não morreu? Eu tenho 30 anos de profissão. Eu tenho 45 anos de profissão. Já vi muitas pessoas morrerem. E quando eu digo que morreu, é porque morreu mesmo. E nenhuma delas ressuscitou. E nenhuma delas voltou à vida. Eu sou o médico, talvez dizendo ali, talvez eu sou o médico mais conceituado da cidade. E quando eu dou uma palavra, pode acreditar. Mas Jesus disse para o homem, ei, não tenha medo. Apenas creia no que eu falo, não no que o homem diz. Por que esse pessoal riu, querido? Porque esse pessoal não ouviu falar quem era Jesus. É o Deus do impossível, sim ou não? Se você tivesse ouvido, rapaz, esse aí foi aquele que parou o mar e os ventos. É aquele que libertou o gadareno. É aquele que curou a mulher que tinha 12 anos com forte hemorragia. Talvez se eles tivessem ouvido falar desse Jesus, eles tinham querido mais. Mas não tinham ouvido falar nessas impossibilidades de Jesus. Ele disse, apenas creia. Então Jesus foi na casa de Jairo. E a menina, querido, no versículo de número 42, a menina tinha quantos anos? 12 anos. Deixa eu abrir aqui parênteses para falar dessa menina, tá? Essa menina tinha apenas 12 anos. Interessante, a mulher do fluxo de sangue sofreu quantos anos? Interessante, né? Mas veja só como é a cultura de Israel, para nós encerrarmos. Israel tem uma cultura seguinte, que quando uma menina, seus 12, 13 anos, que vinha a primeira vez seu sangramento, ela, né, tinha a primeira vez, qual era o costume dos pais? Ele pegava aquele pano sujo e saía nas cidades. A minha filha, ó, é moça. Ela não é mais criança, agora ela é moça. Pensa numa cultura de Israel, graças a Deus não é aqui, irmãos, amém? Graças a Deus não é aqui, né? Nós somos muito envergonhados com isso, né? Até para comprar a gente enrola o papel todinho. Mas aí a cultura de Israel, né? E ele saía gritando e dizendo, a minha filha agora é moça. E a partir de 12 anos, pastor, na cultura podia até se casar, né? Dizem que Maria se casou com 12 anos, né? Diz a história.
mas a Bíblia não afirma. E esse pai, todo pai cria uma criança, ele pensa um dia ser avô, e acompanhar aquela criança e ver seu crescimento. Mas algo tinha sido interrompido com 12 anos de idade. E qual era o costume? Olha, interessante o costume da mulher do fluxo de sangue. Né? Passou 12 anos sofrendo. Veja só como as duas histórias são interessantes. Quando acontecia isso com a filha, o pai tinha um hábito de levar numa mulher, e a filha ficava ali durante 7 dias. E aí, no 8º dia, os pais iam buscar ela, porque parava. Só que, às vezes, tinha filhas que não paravam o sangramento. Às vezes, com 9 dias. Às vezes, com 10 dias. Aí o pai voltava. Tá bom, daqui a 3 dias eu venho. E voltava novamente. Aí chegava lá, a filha não tinha parado o sangramento. Aí, não, filha, é assim mesmo. Com a sua mãe também aconteceu a mesma coisa. Ou talvez também com a sua avó. Com a sua tia. Mas daqui a 1 semana a gente volta e ele pega. E eles voltavam. Se a filha não tivesse parado o sangramento, não voltava. E assim ia. Talvez essa mulher do fluxo de sangue, não estou afirmando, talvez essa mulher passou por essa experiência. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue tinha sofrido? Talvez essa mulher passou por essa experiência. Que de sair aos 12 anos de casa e nunca mais tinha voltado. Talvez ela passou por isso. Mas Deus ama tanto a família que restaurou essa mulher e disse: agora volta para a sua família. Deus curou essa mulher porque Ele ama a tua família, a minha família. Deus, Ele faz o impossível para restaurar a tua e a minha família, aleluia. Então essa menina também estava talvez para passar por isso. Mas algo tinha sido interrompido na vida dessa menina. Com 12 anos, o sonho de um pai. Nós passamos uma experiência agora com uma de 2 anos. A igreja toda sofreu, chorou, clamou a Jesus, mas foi feita a vontade de Deus. Com 2 anos. Com 12 anos a família está apegada. Sonhos ali queriam ser paralisados. Sonhos ali queriam ser frustrados. Mas o pai estava na igreja, adorando e pedindo a Jesus: passa lá em casa e faz o impossível na minha família. Fiquemos de pé. Chamar aqui o grupo de louvor. Queridos, e a Bíblia diz que a filha, olha, tua filha não está morta, ela apenas dorme. E a Bíblia diz no versículo 40 ainda, 41, que a Bíblia diz que Jesus segurou pela mão daquela menina e disse: Talita cumi, que quer dizer menininha, criancinha. A Bíblia não fala a palavra adolescente, mas se fosse um adolescente, bebezona, levante-se. E a Bíblia diz que a menina tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos ficaram admirados. Queridos, olha o interessante que Jesus, imagine Jesus olhando para os seus discípulos: vocês agora estão acreditando mais em mim? Vocês estão tendo fé mais em mim? Eu parei as tempestades. Eu tenho poder sobre a natureza, sim ou não? Jesus dizendo. Sim ou não, igreja? Eu tenho poder sobre as obras do diabo, sim ou não? Eu tenho poder sobre a enfermidade, sim ou não? E eu tenho poder sobre a vida e a morte, sim ou não? O que é impossível para o nosso Deus? O que é impossível para Jesus, amado? Eu estou passando um problema grande dentro de casa, William, mas o que é impossível para Jesus? É enfermidade, é causa da justiça, é problema familiar, é tribulação, é problema com alcoolismo, é vício, é droga, o que é? O que é impossível para Deus? Porque nem para a morte, para Jesus tem jeito. Só para Jesus tem jeito para a morte, querido. Para você, para a morte não tem, mas para Jesus tem, porque Ele é o Deus do ímpar. E eu encerro com esse testemunho. Certa vez um jovem estava próximo a uma piscina. E uma bola caiu dentro da piscina. Aquele jovem pulou para pegar aquela bola, mas a piscina era muito funda. E aquele jovem tentando pegar e começou a se bater e ninguém viu aquilo. E ele ouviu uma voz dentro da piscina: levante os dedos para o céu. Ele disse que só ouviu isso e apagou. Então ele levantou os dedos para o céu e apagou. E ali alguém pulou dentro da água, depois que sentiram falta dele, pulou dentro da água. E tinha alguns médicos ali, colocaram ele fora, fizeram todo jeito ali, todas as maneiras, para que aquele menino tornasse a viver.
e nada fizeram o possível aos olhos dos homens, fizeram todo o possível para que aquele jovem voltasse a viver. E nada foi feito, mas o seu pai era pastor. O seu pai era um homem de Deus e conhecia a palavra. E depois que eles tentaram tudo, esse jovem diz o seguinte: e meu pai me disse depois, ele me pegou pelos braços, olhou para os médicos e disse: vocês tentaram de tudo. Eu levei até vocês porque eu achei que vocês iam resolver. Mas agora eu estou levando do Deus que tem poder sobre a vida e a morte. E o pai disse, quando levantou aquele menino para o céu: Senhor, os homens fizeram todo o possível, mas eu estou levando para ti, que é o Deus do impossível. Quando ele disse isso, o filho começou a tossir. Ele deitou no chão, botou a água para fora e hoje está vivo, testemunhando para a glória de Deus. O que é impossível para esse Deus, queridos? O que é impossível? Coloca a mão no teu coração e louva a Deus. Que esse louvor possa ser o louvor da tua casa hoje. Enquanto esse louvor toca, eu queria chamar você aqui à frente. Você e sua família que chegou aqui hoje, desacreditada, dizendo: não tem mais jeito, não tem mais